Bom, agora já deu para sacar que o CodeIgniter está fortemente vinculado ao padrão MVC. Nessa aula, a gente vai continuar a construção do projeto na camada de modelo, fazendo o nosso primeiro código de acesso ao banco de dados. Se você já curtiu a ideia da aula, deixa um like pra gente, compartilha com a galera e qualquer dúvida, não esqueça de comentar. Continuando com o nosso curso de primeiros passos com CodeIgniter, o que veremos agora, Joel? Nós já vimos os controllers, já vimos as views. Agora, para completar os elementos do padrão MVC, vamos ver os modules, que neste caso vão se comunicar com o banco de dados MySQL, que nós já temos aqui instalado no nosso sistema. Os modules ficam dentro da pasta modules, seguindo aqui a estrutura do framework, e eles também são formados por classes, assim como os controllers, mas com estrutura diferente. Para criar o nosso primeiro modelo, vamos adicionar um arquivo na pasta modules. Dessa vez ele vai se chamar produtos_model.php. Aqui é importante ficar atento à nomenclatura, pois nós já temos uma classe chamada produtos na nossa aplicação, que é o controller. Então é importante diferenciar aqui o nome do model das demais classes. Aqui optamos por chamar produtos_model. E o seu código, como podemos ver aqui, tem a seguinte estrutura. Uma classe PHP, cujo nome deve ser igual a do arquivo também, que herda de uma classe padrão do framework chamada CI_model. Essa classe também possui a estrutura padrão de um model dentro do framework, e quando a herdamos, a nossa classe também passa a ter as mesmas funcionalidades. Aqui nessa classe, como em qualquer outra no PHP, podemos criar funções que vão executar determinadas tarefas aqui referentes ao nosso modelo. Aqui eu criei a função listar todos, e como o nome sugere, vai buscar no banco de dados todos os produtos e listá-los para nós. Lá no meu banco de dados eu tenho uma tabela chamada produtos, que possui as colunas código, nome e preço. Então aqui vamos utilizar a seguinte sintaxe: this, apontando para o model, dentro dele o objeto db, e dentro do db o método select. O método select, neste caso, diz para o meu banco de dados que eu quero retornar as colunas código, nome e preço. Em seguida, eu vou obter o resultado desse select, trazendo os registros do meu banco de dados. Para isso, eu vou utilizar o método this db_get. E aqui eu passo o nome da tabela da qual eu estou selecionando os registros. Em seguida, vou chamar o método result dentro do get, que vai me trazer somente os registros na estrutura que eu preciso. Vou passar esse valor para uma variável para que eu possa trabalhar com ela, e vou retornar na minha função. Joel, esse resultado aí, qual é o tipo dele? Neste caso, ele vai ser um array contendo os dados dos produtos que vão vir lá do meu banco de dados. Cada chave do array vai referenciar uma coluna e o seu respectivo valor. No caso, o meu array vai conter vários itens, cada um referente a um dos registros da minha tabela. Bacana. Uma outra coisa, como é que a gente configura o banco de dados? Porque por esse código aí nós não estamos conectados no banco de dados, certo? Muito bem lembrado. Antes de acessarmos o banco de dados a partir do nosso model, precisamos configurar essa conexão. Isso é feito aqui, dentro da pasta config, no arquivo database.php. Aqui nós temos algumas configurações padrão que precisamos definir. E as principais são o hostname, indicando o endereço do servidor MySQL, e username para o usuário. Aqui no nosso caso estamos utilizando a instalação padrão e o usuário padrão, que é root. A senha desse usuário, que aqui no nosso caso é 1234. Obviamente isso pode variar. E o nome do banco de dados que nós queremos acessar. Aqui no caso, db devmedia, que é um banco de dados que já existe no nosso servidor local. Feito isso, resta ainda uma configuração adicional que nos permitirá utilizar essa estrutura aqui, o objeto db. Isso também é feito na pasta config, dessa vez no arquivo autoload.php, onde nós carregamos automaticamente algumas bibliotecas, helpers e drivers do nosso framework. Aqui temos vários arrays,
por exemplo, de pacotes, e estamos interessados nesse momento no de libraries, que é um array onde cada item representa uma biblioteca que nós queremos carregar. Nesse caso, queremos carregar a database, que nos dá acesso àquele objeto DB. Com isso aqui, nós já conseguimos acessar o nosso banco de dados. Então, para configurar o banco, basta mexer lá no arquivo database e depois no arquivo upload. Exatamente. Legal, bem simples, tranquilo de configurar. Então, nessa aula nós vimos como criar o nosso módulo, depois como configurar o nosso banco de dados, lembrando que no nosso caso o banco já estava criado no nosso servidor MySQL. Na próxima aula nós vamos aprender como de fato utilizar esse módulo no nosso sistema. Até a próxima aula.